região oeste da Bahia destaca-se na agropecuária nacional pela produção expressiva de algodão e soja. Ela integra o Matopiba, território geoeconômico formado por áreas de cerrado no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ali, duas principais doenças atacam as lavouras de soja e algodão: a ferrugem asiática da soja e a mancha de ramulária do algodoeiro. Hoje, os produtores não possuem um sistema de alerta eficaz para detectar e tratar essas doenças. Nesse tema, uma nova tecnologia emerge, o Sistema Monitora Oeste. Ele auxiliará o produtor rural do oeste baiano nas tomadas de decisão sobre o manejo protetivo das lavouras. Suas informações permitirão maior efetividade no uso de defensivos agrícolas, no controle dessas doenças e nos cuidados ambientais. Através de um aplicativo de celular, será possível visualizar em mapas as condições ambientais favoráveis ou não à ocorrência e desenvolvimento das doenças. Será possível acompanhar a presença de esporos e sua dispersão territorial. O produtor fará suas interpretações através da localização de sua lavoura no mapa e saberá como estão as condições de favorabilidade climática e da presença de esporos das doenças. Também será possível acompanhar em tempo real as ocorrências de casos dessas doenças em todo o oeste baiano. Sobre essa tecnologia inédita, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o agrônomo Júlio Bogiani, mestre e doutor em agricultura e pesquisador da Embrapa Territorial. Ele atuou no núcleo avançado do Cerrado da Embrapa Algodão em Luiz Eduardo Magalhães e é um dos coordenadores desse projeto. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Um dos desafios da sustentabilidade é manter as plantas saudáveis. As plantas, como nós também, são atacadas por vírus, por bactérias, por fungos. Nem sempre isso é muito visível. Às vezes, quando o agricultor percebe, já avançou demais. Outras vezes ele acaba tratando e nem havia necessidade. Ele fez uma ação muito precoce. Como ajustar, não é, o calendário, como fazer com que o tratamento, a defesa sanitária das culturas seja mais eficiente. Sobre isso, nós temos o prazer de receber hoje aqui o Júlio Bogiani. Ele é pesquisador lá da Embrapa Territorial e sabe muito sobre esse assunto, está tocando um projeto muito interessante que nós vamos conhecer. Bem-vindo ao Brasil Verde, Júlio. Muito obrigado, Evaristo. É um prazer, uma honra estar aqui com você, com todas as pessoas que assistem o Brasil Verde, para falar de um assunto tão importante e prazeroso. Muito bom. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Eu sei que você morou lá na Bahia, eu mesmo estive com você no campo várias vezes lá no oeste baiano, você sempre trabalhando muito com algodão, também acompanhando soja, mas agora, antes da gente entrar nesse tema, não é? Da saúde das plantas, do cuidado para ter plantas saudáveis, produtivas. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão assistindo, onde é que você nasceu, como é que você se formou em agronomia. Você é lá do oeste da Bahia mesmo ou não? Não, eu sou paulista, né? Eu nasci numa cidade bem pequenininha, na região noroeste de São Paulo, perto de Araçatuba, Birigui ali. É uma cidade bem pequena, e apesar de morar na cidade, né, sempre tive a presença no campo, por uma cidade pequena do interior de São Paulo, né, bem pequenininha mesmo, sempre tinha um contato com a região e a parte do campo, né, e isso sempre me trouxe muito prazer. E durante o meu crescimento, né, essa região oeste da Bahia ela é bem marcante para mim. Nos meus 16 anos, quando eu tinha que decidir sobre o que faculdade que eu ia fazer, meu tio tinha uma propriedade lá e a gente ia desde 1996, a gente ia para lá fazer visitas e na ocasião, era em janeiro, ele estava fazendo os cultivos de soja, de milho, né, de arroz e aquilo fez eu tomar a decisão, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero ser agrônomo. Aí formei Ilha Solteira, estudei lá durante meus 5 anos, também trabalhei na parte de iniciação científica. No meu primeiro ano, fiquei 2 meses e meio no oeste da Bahia fazendo estágio. Meu último ano,
fui para o Mato Grosso, onde eu conheci, gostei muito da região, formei, e apesar de toda essa história minha construção na parte acadêmica e de iniciação científica, eu quis ir para o campo, né? Fui para o Mato Grosso, na região de Campos de Julho ali, trabalhei em uma fazenda, uma safra, com produção de soja, girassol, milho e algodão, que foi a cultura que eu fiquei responsável e onde eu comecei a aprender e tomar uma paixão mesmo, gosto bastante dessa cultura. Depois desse ano agrícola, eu trabalhei num sindicato rural, onde ajudei a construção de uma cooperativa, a elaborar um projeto para a construção de uma empresa, de uma produtora de biodiesel. De lá eu fui para uma multinacional, trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Foi quando eu falei, não, eu vou voltar para estudar. Botucatu, fiz mestrado, doutorado, com algodão, que a cultura que começou a se prevalecer sobre o meu gosto. E aí prestei o concurso da Embrapa quando estava finalizando o doutorado e tive o prazer de ser chamado para a Embrapa Algodão. E olha só que coincidência, aquilo que me estimulou a fazer agronomia, fui chamado para a Embrapa Algodão para ficar lotado no núcleo do Cerrado, em Luiz Eduardo Magalhães, onde é a município da propriedade do meu tio. Lá trabalhei durante 8 anos na parte de plantio direto, envolvimento do plantio do algodão no sistema de cultivo, uso de plantio de cobertura, rotação de cultura, sistema sustentável, formação de palhadas, sequestro de carbono. Depois tive a oportunidade de vir para a Embrapa Territorial, compor o time que trabalho hoje. Porém, continuo trabalhando na região oeste da Bahia, onde tudo iniciou o estímulo para estar trabalhando como engenheiro agrônomo. Que coisa bonita essa sua história, quer dizer, você já teve muita prática, muito contato com a realidade, né? E inclusive em diversos ambientes institucionais, né? De cooperativa, empresa privada, multinacional, etc. E agora, claro, uma carreira de pesquisador na Embrapa. As pessoas que estão nos assistindo são pessoas que moram em diversas cidades do Brasil, né? Pelo Brasil afora, em Porto Alegre, em Fortaleza, Rio Grande do Norte, em todos os lugares, nem todos estão familiarizados, né? Mas esse oeste da Bahia, né, que a gente chama essa região, quem olha o mapa da Bahia fica do lado esquerdo, ali depois do Rio São Francisco, né? É uma região diferente do sertão, à medida que vai em direção ao Tocantins, não é? Vai ficando um pouco mais úmido o clima, um pouco mais ameno, e solos diferentes, e ali é uma região de cerrados, que se tornou hoje um grande celeiro, né, de produção de alimentos do Nordeste, mas também de produção de fibras de algodão. E você está agora desenvolvendo um projeto para ajudar os produtores, me parece, né, nessa questão do controle de doenças, tanto de doença do algodão como outras, né? Você pode falar para nós um pouquinho desse projeto? Sim. Como eu disse, é um projeto que tenho bastante prazer em trabalhar, né, sobretudo na região em que envolve, né? E ele engloba o manejo de duas doenças fúngicas, né? Como dito por você, as plantas também ficam doentes. E na ocasião, essas duas doenças são as principais doenças que atacam essas lavouras: a ferrugem asiática da soja e a mancha de ramulária do algodoeiro. E isso necessita um grande cuidado por parte do produtor, sobretudo na questão do grande potencial que essas duas doenças têm de trazer prejuízos, né? Muitas delas trazer prejuízos de até 90% de perda. Então, o produtor tem que fazer um manejo muito assíduo, muito cuidadoso para que as suas lavouras estejam protegidas da entrada, né, e do avanço dessa doença. Então, esse projeto tem como propósito auxiliar o produtor no manejo dessas doenças, né? Trazendo aí de forma mensurada, né, as condições que favorecem o avanço e a instalação dessa doença, para que o produtor consiga ter aí alertas, para que ele possa tomar medidas, né, principalmente, né, na questão protetiva de início, né, para a instalação dessas doenças, para que como na nossa vida, né, na saúde, a gente detectando a doença e tendo os manejos preventivos para que a gente não fique doente, né, é muito mais fácil
do que depois da doença instalada, né? E no que diz respeito a todo esse processo de você tentar corrigir, né, a doença instalada, o uso e de métodos, seja lá com aplicação de defensivos, é maior. Então, é importante, né, todos esses cuidados e essa mensuração que fazer com que o produtor tenha uma acessibilidade a essas informações e subsidie ele na tomada de decisões para que ele tenha sucesso na efetividade do controle dessas duas doenças. Até no caso das pessoas, às vezes é difícil você perceber que tem um fungo ali se instalando embaixo da sua unha, em algum lugar do corpo. Quando você percebe é quando a coisa já progrediu um pouco, né? Exato. E no campo também é assim, tem produtores que têm 10 mil, 20 mil hectares de algodão, áreas muito grandes, né, áreas de soja. E você falou aí dessa fase inicial, que é realmente a mais delicada, a mais fundamental. Apesar de todas as medidas preventivas, as doenças chegam, né? E ele precisa detectar isso cedo, né? Isso não é tão visível, não é tão... Esse projeto de vocês hoje, o que acontece quando o produtor não faz isso direito? Ele acaba tratando cedo, tratando tarde. Fala um pouquinho desse problema, dessa dificuldade de ajustar, né, no tempo, a dose, o tratamento, uma doença que às vezes você não percebeu mesmo o caráter dela na região. Não é porque está no meu vizinho que vai chegar aqui, etc. Dá para comentar um pouquinho sobre essa dificuldade que parece que é uma das coisas que o projeto pretende superar, não é? Exatamente. Como bem dito, né? Um fungo, é uma coisa microscópica que a gente não tem como ver, né? E muitas vezes, quando detecta, a doença já está acontecendo, né? Então, uma forma que o produtor tem de se proteger, né, e manter os seus cultivos com uma sanidade boa com relação a essas doenças e até com as outras, né, detectar ela. Toda a planta tem seus estágios de crescimento, né? E o início dessas doenças, elas são favorecidas quando as plantas todas, elas são plantadas em fileiras no campo. Então, quando essas fileiras fecham, né, e formam um microclima adequado para que essas doenças se instalem e avancem, né? Então, a partir desse momento, os produtores, eles protegem suas plantas fazendo aplicações de defensivos, no caso fungicidas, né, para matar fungos e proteger. E tem os fungicidas preventivos, né? E ele tem um período de residual de ação. Então, para que ele tenha uma garantia, ele busca sempre fazer um conjunto, né? Cada produto tem o seu período residual, então ele busca como forma de proteger a planta dele ao longo de todo o ciclo, fazer aplicações calendarizadas. Mas a gente sabe que para o acontecimento das doenças, né, ela precisa de 3 condições ideais. A planta no campo, que ele vai colocar ela naquela situação, e ele precisa cultivar e fazer o cultivo naquela safra. Então, essa não tem como ele controlar. As outras duas é a questão ambiental, né? As condições ambientais favoráveis para que isso aconteça e a presença do esporo. Então, muitas vezes, né, durante esse período de forma calendarizada, né, você tem, tendo um monitoramento, você tem momentos em que você, dentro do calendário, você precisaria fazer aplicações, só que as condições ambientais para fechar esse triângulo não estão ideais, também não tem muito presença de esporos, mas você está lá aplicando esse fungicida como uma forma que você não está vendo isso, né? É uma forma de você garantir, né? Então, se você tem essa forma, esse monitoramento para fazer esse acompanhamento ao longo da safra, você poderia muito bem, em certos momentos em que o calendário falaria que você tinha que aplicar, você poderia esperar um tempo, né? E com isso você fazer as aplicações no momento certo. Da mesma forma que em certos momentos, as condições são extremamente favoráveis e aquela aplicação que você está fazendo de forma calendarizada talvez está sendo atrasada. E se você fizesse no momento correto, a doença não se instalaria na sua lavoura e, por consequência, as aplicações depois de curativas, né, que são muito mais frequentes, né, não precisariam ser tão frequentes. E ao longo de uma safra inteira, seguindo esse raciocínio, você poderia ter uma economia da aplicação de produtos, né, e, consequentemente, trazer uma economia tanto na parte econômica, né, como da parte ambiental e, por consequência, né, a garantia da produtividade, que também é o importante para o produtor.
Uhum. Então, para quem está nos assistindo, assim, quando você falou de esporo, né, a gente poderia dizer de uma forma simplista, né, uma imagem, o esporo é como se fosse a semente do fungo, né? Ele, Exatamente. ele dissemina o esporo, aquilo é uma espécie de uma sementinha que a partir dali ele vai crescer. O esporo ele é levado pelo ar, não é? Pelo vento, ele tem várias maneiras de ir se propagando, né? É, é, a chuva pode favorecer, pode desfavorecer, enfim, tem um monte de fator ambiental. Então, como o Júlio colocou, essas três coisas estão lá. Tem a planta, tem o meio ambiente, que pode estar favorável ou não. Mesmo que ele esteja muito favorável, se não tiver o esporo, não precisa estar tratando. Apesar de que o meio ambiente diz que está favorável para o fungo, não tem a semente, então não vai começar, né? Agora, se já chegou a semente, você tem que tomar cuidado. Talvez a gente já tenha que começar a pensar em alguma coisa, porque qualquer favorabilidade ela vai se desenvolver muito rápido. Agora, isso o agricultor não tem como, lá, né, na casa dele, em cima do trator, ficar sabendo se tem esporo, se não tem esporo, é uma coisa microscópica, difícil de saber. Se o tempo está adequado, não está adequado, isso um dia para o outro a coisa muda, mas vai acumulando, né? Como é que esse projeto da Embrapa, quais são os parceiros dele para poder acompanhar tudo isso numa região tão grande, né? Aquela região do oeste da Bahia é quase 100 mil quilômetros quadrados, é quase um terço do estado de São Paulo. Quer dizer, quem são os parceiros de vocês para levar adiante esse estudo e como é que vocês trabalham juntos nisso? Exato. E é uma região muito grande, né? Então a gente precisa de parceiros para que esse projeto funcione e isso é importantíssimo e fundamental, né? Então, tudo começou entre uma parceria, né, com a BAPA, que é a Associação dos Produtores de Algodão da Bahia, né, em que nos apresentou a problemática também, né, que isso foi onde começou tudo para se pensar, a estrutura de um financiamento para que a gente conseguisse fazer os trabalhos e fazer a instalação de todo o processo. E também a gente conta, né, como você falou, uma região bem grande, né, para que esse monitoramento seja feito, né, em toda a região, sobretudo na questão de validação durante o processo de construção da ferramenta, né? A gente contou com a ajuda colaborativa de instituições que trabalham no local, como a IBA, né, a própria BAPA, que tem um programa fitossanitário de técnicos e profissionais que rodam toda essa região na busca de detecção de doenças, na detecção de pragas, né? Da empresa de fiscalização sanitária, que é a DAB, né? Então, todos esses profissionais não são parceiros que ajudaram na construção, na elaboração e na validação dessa informação, das informações contidas nesse aplicativo, né? E também, durante todo o processo de safra, né, essa ferramenta ela possibilita que os produtores façam um acompanhamento de onde está acontecendo os pontos de doença. E aí, isso é fundamental para que os produtores consigam ver, né, ao seu entorno como que está a presença de doenças, né? Que a gente sabe, né? Quem está doente do nosso lado é possível passar a doença para a gente. E isso faz com que a gente tenha um alerta, né? Então, essa ferramenta possibilita com que o produtor faça esse acompanhamento de onde estão acontecendo essas doenças para que ele consiga ver o seu entorno, né? E assim aumentar a sua estratégia de proteção e de cuidados para que a sua lavoura não fique doente. Então, Júlio, como você explicou, todos esses parceiros trabalham juntos, eles estão no campo. Associação de Irrigação, dos Irrigantes da Bahia, a IBA, parceiros de controle de produtos. Quer dizer, eles têm dados, né? Eles estão medindo chuva, temperatura, estão acompanhando toda uma região. Tudo isso a Embrapa Territorial integra, né, em modelos, eu imagino, nos seus computadores. E vocês não é que vocês vão recomendar um pesticida, não é que vocês vão criar um fungicida, não é que vocês vão inventar um aparelho de pulverizar diferente, não. O que vocês vão dar é informação, uma informação que ninguém tem, que é completamente nova, como você disse. Por exemplo, como está a ocorrência nesse momento daquela doença.
pode ser que no entorno daquela fazenda, 5, 10, 15, 20 quilômetros em volta, não tenha nada, né? Mas pode ser também que o vizinho dele já esteja com a doença e, como você disse, a chance de vir para ele é muito grande. Então, uma coisa que ele recebe, eu imagino que seja pelo celular mesmo, né? É essa informação, vamos dizer, dos esporos, do ataque que está tendo a doença. É isso, não é? Em Exato, primeiro lugar. exatamente. É, como a gente sabe também o grau de desenvolvimento da planta, se está no comecinho, quanto a planta está desenvolvida, etc. Vocês têm também mapas que, em função do clima, dê indicação da favorabilidade, se o ambiente está muito favorável ou se está desfavorável para o fungo? Sim, a ferramenta oferece mapas de consulta, né, em que esses mapas são atualizados diários e eles são atualizados com informações que estão sendo coletadas na região mesmo oeste da Bahia, né, e essas informações alimentam um sistema, um modelo, em que ele mostra no mapa, no oeste da Bahia inteiro, através de cores, né, de duas cores, se as condições estão favoráveis ou não favoráveis. O produtor consegue se localizar através da presença da sua propriedade nesse mapa, se ele está num local de cor amarela ou verde, no caso, por exemplo, de favorável ou não favorável. E isso possibilita a interpretação, né? E essas informações são atualizadas diariamente com recebimento das informações da região. E isso possibilita o produtor Esse, ver, ó, eu estou numa condição favorável, preciso de cuidado. não, exatamente isso. Às vezes as pessoas acham que a Embrapa, qual é a recomendação da Embrapa? Deve tratar, não deve tratar? A Embrapa não tem recomendação nenhuma a dar, né? O que ela está dando é as informações, o conhecimento e a decisão é do agricultor. Pode ser que um agricultor que esteja muito bem capitalizado, que tenha muita disponibilidade de recurso, já decida ser mais precoce e já fazer tratamento. Pode ser que um agricultor menos capitalizado, que está endividado, está com pouco recurso, não pode comprar tanto produto, etc. Ele vai talvez esperar, arriscar um pouco mais, esperar um pouco mais antes de começar o seu tratamento. Mas não vai ser uma decisão assim, olhei, achei que não. Ele está baseado em toda essa massa enorme de informações que a Embrapa Territorial, vocês com os modelos tratam e diariamente atualizam para os produtores rurais, né? Acho que isso é a grande novidade desse projeto. Isso tem potencial de ir para outros lugares do Brasil, não tem? Exatamente. Ele tem a região oeste da Bahia foi uma região piloto, né? Mas ela pode ser extrapolada para outras regiões, inclusive no território nacional inteiro. Além de território, é possível que ela englobe outras doenças, né? Doenças de outras culturas, outros problemas fitossanitários como pragas, plantas daninhas, sobretudo as plantas daninhas com problema de resistência a herbicidas, e tudo isso, né, de uma forma prática, rápida e de fácil acessibilidade, como no celular, que ele pode se localizar a qualquer momento em informações extremamente importantes, desde do momento em que se coleta ao momento em que ele vê e pode tomar a decisão. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, do momento em que você observa um problema, a quando você sabe, é informado dele e você toma a decisão, a doença, às vezes, no momento da decisão, as coisas são completamente diferentes e você perde, você tomou uma decisão, uma medida errada. Então, essas informações que a ferramenta possibilita subsidiar o produtor com informações, e a ideia é que ela seja rápida, fácil e de simples assimilação. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Mostrou aí essas tecnologias avançadas da Embrapa, né? Usando satélite, mapas, modelagem, comunicação, conectividade no campo para chegar no agricultor. É um projeto, eu não vou dizer que todos ganham, porque a gente torce para os fungos perderem, né? Mas Exato. ganha o meio ambiente porque usa menos produto, né? Polui menos, menos diesel, né? Ganha o bolso do agricultor, ganha todo mundo com isso. Eu passo para você só para os seus agradecimentos final. Nós já cumprimos o nosso tempo aqui, mas acho que foi muito ilustrativo para todos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? E o papel nosso é esse, né? Gerar tecnologia, né? Para que os produtores tenham subsídio de informações, né? Num negócio tão importante, né? Do que traz segurança alimentar para a gente, para o nosso país, para o mundo,
né, movimenta um setor que é o agro muito importante na questão alimentar e na questão econômica, né, e o nosso papel é esse, subsidiar com informação para que ele se cresça com estabelecimento, com sustentabilidade, né, na busca do equilíbrio com o meio ambiente e na segurança alimentar. Muito bom, muito obrigado, parabéns a vocês aí da Embrapa Territorial, parabéns à ABAPA, à AIBA, a todos os companheiros lá, os produtores da Bahia. Nós temos que ir sempre assim, para o futuro. A inovação é o futuro, é sinônimo de sustentabilidade. Agradeço a audiência de todos e quero convidá-los a estarem de novo aqui conosco a semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá!